Família, um lugar de vida nova. Às vezes você, antes, de você ter casado ou ter uma família, você está vivendo uma vida, uma cultura totalmente diferente daquilo que Deus tinha preparado para você. Você era solteiro, ou de repente você não é casado, Você é solteiro hoje, mas Deus tem um propósito para você mesmo agora, mesmo com a sua casa, com a sua família. Então a família é um lugar de vida nova, de coisas novas, coisas diferentes. E quando nós planejamos um casamento, a gente não pode planejar somente a festa, ficar endividando somente lá na festa. Tem que haver um preparo para o casamento. Eu preciso entender o propósito do casamento, de estabelecer uma família. Por isso que há muitas famílias desestruturadas, num sentido geral, porque nós não aprendemos, eu quero dizer nós todos, não é somente uma parte, deve ser o cônjuge também, para aprender como lidar com as crises, como lidar na família. E aqui tem vezes que não vai ter jeito. Às vezes o divórcio é inevitável, não tem como. A gente sabe que há muitos pormenores aí. Só que família é um lugar de vida nova. Efésios 2,19 diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos pedir a graça de Deus. E hoje nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti, obrigado, Deus, por cada vida aqui. Aqueles que nos assistem, ó Pai, esteja alcançando com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Que haja, Deus, um mover do Senhor nessa noite. Que o avivamento chegue à nossa casa, meu Pai. Ó Deus, que a nossa casa venha a ser um lugar de bênção, venha a ser um lugar de consolo, venha a ser um lugar de maravilhas, ó Pai, acontecendo ali. Venha a ser um lugar, uma família que perdoa. Uma família, ó Deus, estabelecida pelo Senhor. Nos ajude, Pai. Nos dê sabedoria da Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, toda família precisa de uma renovação constante dentro de casa. É natural da família, dos seres humanos, irem se desgastando emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. E a gente precisa ser renovados cada vez mais. Em algum momento, o amor acaba se esfriando dentro de casa. Em algum momento, a paciência vai se esgotando. Você já ouviu isso? Olha, não tem mais paciência. Aí a gente vê Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 13, dizendo que o amor tudo suporta. O amor tudo sofre, o amor tudo, mas ele tem que suportar, o amor. E quando a gente vê a paciência se esgotando, os corações se distanciando uns dos outros, não é somente com os cônjuges, também com os filhos, também com os familiares, que isso tem acontecido bastante. Mas quando Deus entra no lar, verdadeiramente, Ele transforma tudo dentro de casa. Quando Deus entra na nossa casa, tudo é transformado. E nós estamos nesse período de 40 dias de jejum e oração, justamente para reativar a nossa família diretamente com o céu. E quando Paulo aqui ele está dizendo, depois eu vou entrar um pouquinho mais nesse versículo, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Aqui está dizendo no sentido espiritual, porque aqui na terra nós somos peregrinos e forasteiros por um breve tempo. Mas agora nós somos concidadãos dos santos, daqueles que já morreram, daqueles que estão vivos. Então hoje nós participamos dos santos, nós participamos como membros da família de Deus, espiritualmente falando. Hoje nós temos uma fé, nós temos uma unidade por conta de Cristo que nos uniu. E Ele une as famílias. Amém, irmãos? Então a presença de Cristo na nossa casa traz vida nova. Agora, as curas das feridas antigas devem acontecer. Eu não posso estar levando isso para o resto da minha vida. Perdoe pelo amor de Jesus. Olha, fez um problema para mim em 2001. Hoje eu relembro. Quem que sofre? Você. O outro está vivendo. Não perdoo. Você vai sofrer. Você não é perdoado por Deus. Porque lá em Pedro fala, se eu não perdoo as pessoas, eu não sou perdoado por Deus. Ou seja, quando eu não perdoo alguém, irmãos, eu particularmente, eu nem oro. Eu sei que Deus não vai me ouvir. Para que ficar orando? Ele não vai me ouvir. Então o que eu faço? Perdoo. Não adianta, eu sou ruim de coração, não perdoo. Entenda que Deus não vai te perdoar. Porque nós recebemos o perdão de Deus para isso.
Nós recebemos o consolo de Deus para isso, conforto para isso, para perdoar, para confortar, para derramar graça sobre a vida das pessoas. Se hoje eu sou um concidadão agora, membro da família de Deus, é para dispensar graça para as pessoas, misericórdia para as pessoas, e não a mesma natureza que eu tinha outrora, e estou caminhando com essa velha natureza. Isso não é evangelho, isso não é cristianismo. E conforme nós vamos aprendendo com a palavra de Deus, nós vamos liberando perdão, nós vamos liberando cura, nós vamos liberando misericórdia para as pessoas, porque a presença de Deus traz uma vida nova, a presença de Jesus no lar. Agora as coisas antigas já se foram. Restaura relacionamentos, reacende a fé dentro de casa. Não há família perfeita, tá? Não adianta, por mais que você veja lá nos feeds do Instagram, aquilo lá é só uma parte. Tem uma foto bonita ali, dando risada, mas antes da foto havia um brigueiro danado. Depois da foto também. Tiraram ali o sorriso. Tchum, depois, eu falei que eu não quero tirar foto. Pra quê? Aí todos que estão vendo depois, que não vê os bastidores, poxa, olha que família feliz. Principalmente as crianças e adolescentes. Olha, pai, às vezes a gente ouve isso. Que família. Olha aquela família lá na praia. A gente não vai nem pra Lagoa. A gente não vai nem pro Tietê. Pai. Olha lá que bênção, pai. E a gente vai vivendo uma vida assim. Só que eu não quero dizer sobre isso. Eu quero dizer sobre algo verdadeiro. Sobre algo que Jesus colocou na nossa casa. Porque família não é apenas um projeto humano. É um lugar onde Deus deseja manifestar a sua graça e o seu recomeço. Por isso que nós não podemos falar mal da família. Por quê, irmãos? Porque a família é um projeto de Deus. Deus instituiu a família. Então, como que eu vou falar de algo que Deus criou? Entende como nós estamos indo para um caminho esquisito? Um caminho diferente? Eu vou falando mal da família, eu vou falando mal do esposo, do meu filho. Aquele meu filho não presta, aquele meu filho não vai dar em nada. Ao invés de orar por ele. Ao invés de tentar reatar o relacionamento com a minha família. E eu não quero. Então hoje nós vamos refletir rapidamente, que hoje nós vamos ter a ceia, sobre uma família que vive uma vida nova em Cristo Jesus. Primeiro, essa família é uma família que consola uns aos outros. Você está no trabalho, discutiu com o chefe, ou sei lá, com um amigo lá, colega, né? Você chega em casa e quer desabafar. E aí, quem que vai consolar? Calma. Amanhã você resolve isso, fica tranquilo, fica em paz. É dentro de casa, irmãos. Agora, se a família está adoentada, se a família está com muitos problemas, não tem como avançar. Por isso que a família deve ser um lugar de cura para curar. A família deve ser uma família que consola. E quando Paulo ele escreve aos Coríntios, lá 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 e 6, ele fala assim, anote aí, viu? Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos, mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Quando Tito chega, ele estava totalmente desanimado, todos eles ali. Tinha enfrentado muita coisa, temores internos também. Não é porque eles eram mártires de Cristo que eles não tinham medo. Às vezes tinham medo. Como que estava a mente, a alma deles, angustiadas? Será que alguém vai nos matar por causa de Cristo? Será hoje? Será amanhã? Eles não sabiam. E sem contar com as dificuldades do dia a dia. E Tito, ele chega com uma boa notícia para eles. Tito chega trazendo encorajamento. Às vezes é interessante a gente, como nós estamos falando que a família é um lugar de consolo, eu estar dizendo, ou ligar para o meu filho que não está mais em casa, por alguém, e aí, como você está? Firme com Cristo? Aí você já vai saber. Como você está? Firme na rocha? Sempre colocando isso, sempre colocando Jesus, sempre encorajando a pessoa, consolando. Às vezes a pessoa chega desanimada e a família, se ela não consola, dificulta mais ainda. E o lar é o primeiro lugar onde Deus quer manifestar o seu consolo. Lá em Coríntios fala, 2 Coríntios capítulo 1, nós fomos consolados por Cristo para consolar outros. Então eu tenho graça de Deus para isso. Eu posso dar um consolo.
Eu não quero muitas vezes, eu não quero, mas eu tenho condições. Eu tenho condições de falar alguma coisa. Eu posso. E quando o mundo fere, a família deve curar. Quando há dor, a família deve curar. A casa deve ser um abrigo. Porque muitos não vão para casa. Porque muitos no trajeto da casa, ele não vai para casa. Ele para em algum estabelecimento. Por quê? Às vezes é da pessoa, tá? Às vezes não é a família. Às vezes é o cabra, que é sem vergonha. Mas por que ele não chega até a casa? Porque muitos moradores estão na rua, moradores de rua. Justamente por conta da família. Não houve um tratamento, não houve uma cura, não houve nada ali. Então a casa ela deve ser um abrigo. Famílias cheias do Espírito Santo de Deus são famílias que consolam, são famílias que se escutam, não somente um fala. Não temos esse problema, graças a Deus, né? Só um falar, né? Só um fala, né, senhor? Não existe. As pessoas brincam que as mulheres falam bastante, mas tem homem que fala barbaridade, viu? Então que não deixa a mulher falar também. Correto? Acho que não, as mulheres que falam mais. Estou brincando. E se sustentam mutualmente. Se sustentam. Eles se ajudam. Olha, o que está faltando? Não, vem cá, eu te ajudo. Olha, faltou alguma coisa aqui, eu completo. É para isso, irmãos. Não é cada um viver cada um por si, Deus para todos. Não. Nós estamos aqui para viver uma família que consola. Peça a Deus que o seu lar, seja um refúgio de amor, de descanso. Pessoas, você trabalhar o dia todo, chegar em casa, uma guerra lá dentro. É difícil. Não, muita gente não consegue. Que Deus me ajude a ser um instrumento de consolo dentro de casa. De consolo, não de colocar a guerra agora dentro do meu lar. Amém, irmãos? Segundo, uma família que perdoa. Se não há perdão, acabou. A dureza de coração, conforme dizia Jesus, é o que mais atrapalha as famílias hoje em dia. A dureza de uma das partes. Não vou perdoar. Você fez isso, lembrando, tá, gente? Não há perdão de Deus. Eu sei que é dura isso, mas se eu ler a Bíblia, eu vou ver isso. A oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos ofensores. Eu tenho perdoado os meus ofensores? Aquele que me ofende, aquele que me irrita, aquele que é um calo no meu pé? Porque você perdoar alguém que você gosta, tranquilo. Mas aquela pessoa que te fere o tempo todo, aquela pessoa que te irrita o tempo todo. Eu estou falando família núcleo, dentro de casa, tá? Núcleo. E aí, como que eu tenho vivido? Olha só, vou mostrar agora para os maridos. E automaticamente para toda a família. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. E tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. E aí? Vou continuar brigando, vou continuar não perdoando e minha oração vai sendo interrompida. Como assim? Deus ouve a nossa oração? Ouve. Mas responde? Responde. Com um não bem grande. Senhor, eu quero isso, isso. Não. Senhor, eu quero isso, isso. Também não. Vá perdoar lá, rapaz. Vá perdoar. Eu não te perdoei? É coisas que nós temos visto no nosso dia a dia, né? Pessoas ruins, pessoas raivosas, pessoas amarguradas, e a gente acaba pegando para a gente. E a gente precisa agora consertar isso na nossa vida. Aí eu olho para 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, aí sim, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É mais fácil eu deixar a raiva de lado, a mágoa de lado e tentar caminhar bem. Por quê? Porque eu sou um cristão. Não existe vida nova sem perdão. Não existe. Eu quero viver uma vida nova. Se eu não perdoo, não tem. Famílias adoecem quando fazem coleções de mágoas. É mágoa aqui, mágoa ali. Mas renascem quando escolhem perdoar. A família renasce quando agora é uma escolha
Eu renasço, eu escolho agora perdoar os de dentro de casa. O perdão é uma ponte entre o passado e o recomeço. Olha, já foi. Para que agora ficar jogando na cara toda hora? Para que agora, toda hora, todo dia, né? Tudo que acontece, lembra? Eu não esqueço, viu? Eu não esqueço. Para quê? Quem perdoa, permite que a graça de Deus habite dentro do lar. Libera o perdão, restaura o diálogo. Hoje, um dos maiores problemas dentro da família é a comunicação. Quando eu fico quieto, eu estou me comunicando também. Quando eu estou calado ali, bravo, eu estou me comunicando, não quero conversa. Sai de perto de mim. É uma comunicação. E as pessoas precisam aprender a ler a linguagem corporal também. Ah, não falou nada, mas corporalmente falando, está falando. Ele está dizendo alguma coisa, não quero conversa. E a comunicação faltou dentro da família, atrapalha tudo. Então restaura o diálogo. Não deixe que o orgulho feche a porta que o amor abriu. Quando eu me faço a família, restauro ali e volta novamente, o amor, tá tudo ali, de repente, de novo. Eu não amo mais ela. Ah, eu não gosto mais dele. Ah, meu filho só dá trabalho. Ah, minha filha, não sei o quê. Precisa buscar ajuda, se eu não consigo. Mas o importante é ter esse perdão dentro de casa. Briga com a sua esposa ou com o seu filho de manhã e cada um vai para um lado. Vamos ver, o dia fica bom, né? Briguei com a minha esposa agora, lá, o pau fechou dentro de casa. Nossa, o dia vai ser maravilhoso. A mente fica aqui, ó, toda hora. Fica ali, ó. Ou discutir com meu filho, discutir com a minha filha. Eita, e aí complica, irmãos. Por isso que é bom esse restaurar de relacionamento, de diálogo e de comunicação. Amém? Então lembre-se disso, é mais fácil perdoar. Terceiro, uma família que renasce agora em Cristo. Até então não tínhamos Jesus. A minha família até então não tinha Jesus como centro do nosso lar. Nós não orávamos, não líamos a Bíblia, a gente não fazia nada. Mas agora Cristo habita dentro de casa. E esse versículo de Efésios 2,19, assim, vocês não são estrangeiros, mas membros da família de Deus, no quesito espiritual. Nós fazemos parte, não somente aqui da nossa igreja, mas espiritualmente falando. Já pensou se todos entendessem isso? Todos os outros irmãos de todas as igrejas entendessem isso? Olha, agora aquele ali é meu irmão. Mas aí, o que acontece? Vocês lembram daquela ilustração de antigamente, que contava muito? Os dois, eu acho que eu contei esses tempos. Os dois irmãos lutando contra o diabo. Lutando contra o diabo ali. E de repente um vira para o outro. Ô irmão, que igreja você é? Eu sou da Assembleia de Deus. E você? Eu sou da Batista. Ah não, rapaz. A minha igreja é minha. Aí vira um contra o outro. Eu sou da Metodista. Eu sou da Church. Eu sou da Renascer. Aí, em vez de lutar contra o diabo, brigam entre si. E agora a família da fé, que é uma família espiritual, acaba caindo. Não avançam. Agora você é meu irmão se você é da minha church. Se você é da minha igreja, você é meu irmão. Se você saiu, você não é. Vocês conhecem pessoas assim? Conhecemos. Conhece pastores assim? Conhecemos bastante. Isso é família de Deus? Será que essas pessoas entenderam o Evangelho de Cristo? Eu falo daquilo que eu vivo. Às vezes eu vou num velório, às vezes eu vou num casamento, às vezes eu vou em algum lugar. Há pastores que às vezes olham assim, já vira a cara. Irmãos que viram a cara. Tipo assim, você é um satanás da minha vida. É nesta maneira, porque nem o diabo tem tanto ódio de você assim, eu acho. Estou brincando, irmãos, o diabo tem ódio sim. Eu quero que nós entendamos isso. Nós agora somos membros, espiritualmente falando, com nossos irmãos em Cristo. Aqueles que nasceram de novo, viu? Olha aqui, eu só estou falando isso porque aquele irmão que vai na Batista, ele é salvo em Jesus? Ou ele apenas vai? Ele frequenta uma igreja? É essa a diferença que precisamos ter. Senão nós estamos julgando uma pessoa que ela nem salva é. E ela não dará frutos da sua salvação. Então precisamos entender que agora nós somos concidadãos dos santos. Eu participo com os santos, daqueles que são separados e justificados por Cristo. Então agora nós estamos juntos. E principalmente na família da fé. Quando Jesus está no centro da família, voltando aqui para a família, tudo muda.
Tudo vai mudar. Os relacionamentos vão ganhando sentido, o amor se renova e o lar se torna um pedacinho do reino de Deus aqui na terra. Você já foi em algum lar bem pesado? Alguma casa que você, não é que sente, que há brigas constantes ali. Não há orações, você vê que é um ambiente totalmente diferente. Isso é por conta de que Jesus não é o centro do lar. A nossa casa precisa ser. Como eu disse, não há casa perfeita, não há lar perfeito. Haverá brigas, haverá discussões, haverá um monte de coisa. Mas precisa estar sempre perdoando, precisa estar relembrando que Cristo é o Senhor da nossa casa, é o Senhor da nossa vida. Então isso é importante. Deus não quer apenas reformar a nossa casa, a nossa família. Ele quer renascer na família. Ele quer agora fazer presente novamente dentro de casa. Amém, irmãos? E aí, como nós estamos vivendo hoje? Ele quer transformar a nossa rotina de adoração e a convivência em comunhão. Marido e mulher, marido e filhos. Há casos e casas que, por exemplo, no começo é tudo lindo, maravilhoso. Depois fala alguma coisa, não, é não. Irmãos e irmãs, adolescentes, jovens que vão casar, já vai observando hoje como que a menina trata os pais, como que o menino trata os seus pais. Ele trabalha, ele organiza bem a sua casa, tudo isso. Aí casa, eu não sabia. Eu estava tão apaixonado, estava tão apaixonada por aquele princeso que de repente vira um sapo, né? De repente, do nada, aí começa a tirar o coitado. Antes o cara era bonitinho, né, Júnior? Antes o cara era bonitinho lá. De repente, ficou feio. Olha lá, ó, seu bicho feio. Aí começa. Para que fazer isso? É chato. Coloque Cristo no centro. Vamos orar juntos com a nossa casa. Vamos ler a palavra juntos. Vamos viver a fé em família. Porque a família é um lugar onde Deus começa a obra da vida nova em cada um de nós. Onde há consolo, a paz. Onde há perdão, a cura. Às vezes a gente perdoa muita gente fora, né? E dentro de casa. Onde há Cristo, há transformação na nossa casa. Agora aquele marido chato, aquele marido que xinga, que fala, agora ele vai sendo transformado. Agora aquele marido, aquela esposa carrancuda, vai sendo transformada. Agora aquela pessoa que não lia a Bíblia, vai ler a palavra de Deus. Porque é através da palavra que ela vai ser transformada. Sem palavra não há transformação. Porque não entendeu ainda o que é o Evangelho. E ore dizendo ao Senhor, fala para Deus, Senhor, tira, ou faz, melhor dizendo, faz da minha família um lugar de vida nova. Que teu Espírito Santo traga consolo, traga cura sobre a minha família, traga renovo sobre o nosso lar, em nome de Jesus. E tem uma frase que diz assim, quando Cristo habita no lar, a família vive uma vida nova. A gente precisa decorar esse tipo de coisa. Quando Cristo está na minha casa, agora a família tem uma vida nova, não igual antigamente. Hoje, por exemplo, para você assistir um filme em família, vamos lá. Vamos apertar um pouquinho mais para a gente encerrar. Para assistir um filme em família, é de boa? Já começa brigando na escolha. Eu quero um filme de comédia. Minha esposa está rindo lá, né? Mas não é briga, é uma discussão gospel, né? Eu quero um filme de comédia. Não, quero um filme romântico. Não, quero um filme de ação. Aí já começa o brigueiro aí dentro de casa. Meu filho quer um filme mais agitado, né? Os pais, já viu, né? É mais velho e tal. Já começa aí. Então, essa transformação agora, uma vida nova, começa até aí. Não, eu vou ceder. Um dia a minha esposa, o Vinícius vai lembrar, né? Ela escolheu um filme lá, pensa num filme ruim, de produção. A dublagem, irmão, pelo amor do Senhor. Parece que era feito em casa, o filme. Aí a gente assistiu um pedaço, mas não dava. Aí ela assistiu o resto. Mas a gente tem que ceder, tem hora. Não, vou assistir esse filme ruim por amor a ela. Mas ela não assiste com a gente. A gente assiste
Quem gosta do Debi Lloyd? Eu já assisti 10 vezes, o 2 principalmente. Não vou assistir essa porcaria, pra quê? Finge que gosta, dá risada. Mas não. Então já começa aí, irmão. Eu estou dando um exemplo. Um exemplo. Aí tem um monte de outras coisas, que cada família tem uma rotina também, né? Mas vamos consertando isso dentro de casa, cedendo algumas vezes. Amém, irmãos? Que Cristo esteja habitando no nosso lar, que a nossa família venha viver uma vida nova aqui na terra. Amém? Eu tenho certeza que Deus já está operando maravilhas na tua casa. Nesse momento assim, ó, de dificuldades, momentos de coisas aleatórias que têm vindo dentro da nossa casa, vamos clamar a Deus, não vamos arredar o pé não. Os ataques são constantes, mas as orações também, os jejuns também, nós estamos buscando a Deus. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir para o nosso Pai, está sempre nos abençoando, e dizendo, Senhor, mude a minha vida, primeiro, mude a vida do meu cônjuge, muda a vida de cada um do nosso lar, mas mude a mim primeiro. Olha, Senhor, busque, clame por um avivamento que traga vida nova dentro de casa, um nascer de novo dentro dos nossos lares, como cristão. De repente você tem uma família que alguém ainda não conhece a Jesus, ore, para que o Espírito Santo venha quebrantar este coração. Pai, nós louvamos ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque nós temos famílias abençoadas. Ó Deus, por mais que nós somos atacados diariamente, ó Deus, pelo diabo, nós temos a armadura do cristão conosco. Nós temos, ó Pai, armas defensivas e ofensivas, que é a palavra do Senhor. Ó Deus, nos ajude, ajude cada família, cada casa. Ó Deus, sustentando, renovando, consolando, ó Deus, que haja o perdão mútuo, que haja, meu Pai, sempre o desejo de estar mudando, o desejo de estar crescendo no Senhor. E nós pedimos a Ti, Espírito Santo, venha trabalhar em cada coração, ó Pai. Se o Senhor não fizer isso, nada acontece. Nos ajude, Pai, a sermos cristãos melhores, famílias melhores, ó Deus, famílias avivadas e famílias renovadas no Espírito, ó Pai. Que cada lar seja cheio da Tua presença, cheio da Tua glória, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.